Fala aí, galera do Áudio pra Igreja, tudo beleza, pessoal? Galera, hoje eu tô aqui, vim visitar um cliente nosso, fazer a famosa visita técnica, né, que a gente costuma chamar aí. E é um ambiente um pouco diferente das igrejas, tá? Eu estou aqui no restaurante, né? Aqui, vocês podem ver, então tem anúncios de bebidas e tudo mais. Porém, o foco aqui não é esse, o foco aqui é áudio. A gente veio fazer uma visita técnica aqui para resolver alguns problemas dele. E esse sistema que a gente tem aqui, fomos nós que instalamos e vendemos. Então eu vou mostrar para vocês que é bem interessante o kit que eles têm aqui na casa aqui deles, no restaurante. E aí a gente vai poder ver uma caixa que vocês me pediram demais, me pediram muito para me trazer aqui um review dessa caixa. E eu vou trazer aqui para vocês agora essa aqui, ó, essa belezinha que é a caixa da JBL, a EON 615, uma caixa que é incrível, tá? Uma caixa maravilhosa, tem um som muito bacana e eu vou trazer para vocês todas as características aqui desse tipo de produto, beleza? Então, vamos parar de conversa, vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, tá aí a EON 615 da JBL, tá? Estão vendo que ela tá meio arranhadinha, que essa caixa aqui eles usam de retorno, tá? Eles usam como suporte de chão. O sistema deles lá, eles têm, deixa eu mostrar aqui para vocês mais de pertinho. Eles usam esse sub aqui da TAC, tá? Esse aqui é só um cubo de baixo que alguém tava fazendo um sonzinho aqui, aí trouxe. Mas eles usam esse sub de 15 da TAC com duas caixinhas dessa suspensas, tá? Isso aqui fomos nós que montamos. Eu que montei particularmente esse sistema aqui para ele, tá? Ele é um amigo que eu tenho aqui na cidade. E aí, ó, a mesinha que eles usam da Yamaha. Tá meio bagunçado de cá porque o pessoal aqui não, quando vem tocar, eles não se preocupam em enrolar. Mas esse aqui é o sistema e essa aqui é a área sonorizada. Como vocês podem observar. Essa aqui é a área sonorizada, tá? Então a gente tem uma cobertura excelente das caixinhas aqui, tá? Mas vamos voltar ali para nossa caixinha de som da JBL. Então aqui a gente tem na parte frontal aqui, tá? A gente tem uma tela no estilo colmeia, como vocês podem ver de pertinho, olha só que bacana. É bem bonita. A caixa é toda de plástico injetado, pessoal, mas é um plástico de excelente qualidade, viu? Excelente qualidade. E aqui você tem as possibilidades de colocar a caixa como monitor de chão, né? Isso aqui é uma peça emborrachada, tá? Para não ralar. Então ela te permite você usar tanto desse lado como monitor, quanto do lado de cá. Você tem as duas possibilidades de utilizar. E aqui em cima também você tem também a possibilidade de colocar os olhares, né? Para você, os olhares com parafuso para você pendurar ela, caso você queira que ela fique pendurada no teto. Beleza? Então aqui atrás a gente tem um painel da caixa de controle. E essa caixa ela tem muitas funções, tá, pessoal? É bem bacana mesmo a quantidade de recursos que a gente tem aqui atrás. Então aqui a gente tem uma parte que é responsável pelo Bluetooth. O Bluetooth dessa caixa não é para tocar música. É somente para você ter alguns controles de parâmetros de equalização que eu vou explicar para vocês mais para frente, que essa caixa possui. Aqui a gente tem a possibilidade de ligar ou desligar o LED frontal. Então, vocês estão vendo que ela tem esse LEDzinho aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se consigo fazer uma sombrinha aqui. Então tá aí, ó. Deixa eu desligar aí para vocês verem. A gente vem aqui, desliga o LED frontal. Aqui nesse botãozinho. E aí desligou o LED, tá? Então você tem aqui a possibilidade de desligar esse LED frontal. E você tem aqui alguns presets já da caixa para você utilizar o modo que você vai utilizar ela, né? Então tá aqui mesmo para você utilizar ela como uma caixa normal de PA frontal, né? Aqui você tem para você utilizar a caixa como monitor, né? Então, como você vai mudar o posicionamento da caixa, ela tem
a aplicação da caixa, né? Utilizar, em vez de utilizar ela como uma caixa, como PA principal, você vai utilizar ela como monitor. Então ele muda a equalização para valorizar as frequências que interessam. Você tem aqui uma mais que valoriza os graves, né? Na verdade, pessoal, fazendo um adendo, essa função sub, na verdade, é um filtro que a caixa faz de 100 Hz para você utilizar em conjunto com o subwoofer, tá? Então, ela faz um corte e deixa a caixa falando somente de 100 Hz para cima, ok? E aqui você tem speech, né? Que é para caso você for fazer uma palestra, se você for fazer alguma utilização com ela que você vai precisar somente de vozes, alguma coisa assim, então ela tem uma equalização para valorizar essa faixa de frequência que atua aí a voz, tá? A gente tem 2 canais aqui para você ligar, né, com os conectores combo, como vocês podem ver, da Neutrix, tá, pessoal? Olha só a qualidade dos conectores da caixa. Vocês sabem que eu adoro quando eu pego um produto que vem com um conector com essa qualidade. E aqui você tem uma saída bypass, tá? Para você ligar uma outra caixa de som, você pode puxar o sinal vindo daqui direto já para outra caixa. E aqui embaixo a gente tem a chave de liga e desliga, o cabo de força dela, né? Onde você tem aqui a tomada de força e você tem uma fonte chaveada, beleza? Como essa caixa utiliza um sistema Bluetooth, né? Então ela precisa ser homologada pela Anatel. Qualquer equipamento que vai utilizar radiofrequência, você precisa ser homologado pela Anatel. Então essa caixa, como ela tem um recurso para você utilizar Bluetooth aí, tem que ter aqui, então tá aí o selinho da Anatel já dizendo que tá tudo certo, que tá tudo legal aí. Beleza, pessoal? Então, bora aqui mostrar para vocês a parte de recurso que essa caixa tem. Esqueci de falar aqui que ela tem também aqui os 2 controles de sensibilidade aqui do canal 1 e do canal 2, tá? E aqui você tem o volume, o controle geral para você aumentar os 2 canais simultâneo. E aqui tem os 2 LEDs que indicam que o sinal está entrando, e quando você tem distorção, começa a passar a distorção para dentro da caixa, você tem o LEDzinho aqui que indica que ela tá já está entrando, já está havendo distorção no som que está saindo lá na caixa, lá na frente, beleza? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o aplicativo que você precisa baixar para você controlar via Bluetooth. Primeiramente, pessoal, você precisa baixar esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ó. O EON Connect, tá? Você precisa baixar isso aqui. Tem tanto para Apple quanto para Android, Google Play, tá? Então você precisa baixar esse aplicativo e é bem simples para você fazer, para você sincar. Você precisa estar com Bluetooth do seu celular e smartphone ou tablet ativado, e aí você vem, aperta no sync aqui em cima, aqui no sync, né? E aí você bota aqui para buscar no maisinho, né? E ele já vai aparecer a caixinha aqui embaixo, ó. Se conseguir dar um foco para vocês aqui, tá aí, é On Connect, tá? Então eu clico aqui e ele já vai entrar uma caixa aqui no meu aplicativo, já vai parear aqui diretamente com, ó, já tá lá, ó, tá dizendo que a caixa é on, JBL 11615, tá online. Então eu posso parear aqui até 4 caixas, tá? Como vocês podem ver aqui no aplicativo. Então eu vou abrir aqui. Quando você clica aqui na caixa, seleciona a caixa para você olhar. Olha só a quantidade de recursos que você já tem aqui, pessoal, ó. Eu tenho aqui aqueles mesmos presets que eu utilizei aqui, ó, na caixa de som. Aqui na caixa de som, main, monitor, sub, speech, eu tenho aqui também, ó. Então eu posso vir aqui e alterar, ó. Eu tô alterando aqui, vou botar sub, você vê que aqui já mudou pro sub, ó. Então eu já estou controlando a minha caixa com o aplicativo aqui, né? E aqui você tem a possibilidade de aplicar até mesmo um delay aqui na caixa. Olha só que legal, pessoal. Você consegue aplicar um delay, e aqui também você consegue mexer no volume, né, aqui do equalizador, tá? Então a gente vem aqui também, agora vamos abrir a parte do equalizador, que eu tenho que habilitar, tá? O equalizador, que se eu quiser utilizar o equalizador, eu tenho que habilitar ele aqui.
Então, abrindo aqui, você tem um equalizador, olha só, um equalizador paramétrico, pessoal, bem bacana para você conseguir fazer os cortes que você precisa aí, tá? Então aqui eu tenho, posso selecionar aqui a frequência que eu quero, qual é a frequência que eu quero, eu posso selecionar aqui, ó, mexer na frequência e o ganho, se eu quero tirar ou se eu quero acrescentar, se eu quero colocar aqui a frequência específica. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui uma microfonia que eu estou tendo, uma sobra, por exemplo, em 400 Hz, se tiver tendo uma sobra dessa daqui, eu posso vir aqui selecionar 400 Hz, eu posso mexer aqui se eu quero tirar e eu posso mexer também no fator de qualidade, olha só. Então eu colocar, ela tem um processamento, um processador interno dela que te permite você atenuar, né, ou você acentuar as frequências específicas. E aqui eu posso ir passeando, olha só. Vou passeando aqui, vou deixar ela para baixo aqui, ó. Vocês viram, ó? Eu posso vir passeando por todo o equalizador aqui da caixa. Beleza, ela já tem alguns presets aqui já prontos, né? Vocês podem ver, por exemplo, nos graves e nos agudos eu não consigo mexer, só consigo mexer no ganho, né? Ela já tem um filtro aqui, tanto no filtro passa baixa, né? Então eu coloco aqui um filtro. Por exemplo, se eu estiver aqui equalizando a minha voz, eu já posso utilizar esse tipo de filtro aqui. Mesma coisa que te dá nas mesas digitais, pessoal. Então aqui você tem uma grande ferramenta que você pode utilizar nessa caixa. Eu adoro esse tipo de tecnologia porque abre as suas possibilidades de operação. Então você imagina, se você tiver aí na sua igreja uma mesa analógica, a gente sabe que você tem uma quantidade de recursos extremamente limitada para você lidar com determinados tipos de sobra, equalização. Então eu posso, você já viu isso em algumas outras aulas nossas, tirar, por exemplo, sobras de frequências específicas na própria caixa, entendeu? Fazer esse tipo de equalização na própria caixa. Então eu tenho aqui o que eu quero habilitar, né? Que eu quero que fique habilitado para me mexer lá no meu menu. Então lá eu posso selecionar o que eu quero habilitar, o que eu não quero habilitar, tá? Vou deixar tudo habilitado do jeito que estava aqui. E aqui eu posso salvar os presets, tá? Então se eu quiser, por exemplo, fazer uma equalização lá e vir aqui e salvar, tá? Deixa eu mexer lá para mostrar para vocês. Vou bagunçar aqui tudo a equalização da caixa para vocês terem uma noção. Então deixar aqui, eu venho aqui e salvo, tá? Ó, então eu salvei o preset lá da caixa, então já está salvo. Então digamos que um outro dia eu utilizei aquele preset que a gente fez lá, né? Que foi todo torto lá, como vocês viram, né? Entortei os parâmetros totalmente da caixa. E no outro dia eu usei um outro tipo de preset. Então eu venho salvando aqui os que eu quero. E aí, por exemplo, quando eu salvo, eu já posso vir aqui, renomear ele. Então eu vou colocar aqui louvor 1 concluído, ok. E já ficou lá louvor 1. E aqui eu vou colocar pregação. Pastor, não botou padre, né? Padre PR. Então eu já criei dois presets. Se eu for, por exemplo, só um dia que tá tendo um evento na igreja que é só ministração, ou então na hora do louvor eu utilizo esses presets que eu fiz aqui para a banda, né? Então eu vou lá logar o meu equalizador e vocês vão perceber que aqui ele já mudou todos os parâmetros, né? Então aí o padre começou a pregar. Então eu quero mudar o preset só para valorizar a voz do padre. Então eu venho aqui, já fiz os meus ajustes para trás e ele já voltou e já está aqui totalmente modificado o equalizador da caixa. Então aqui você tem a possibilidade de fazer até 4 presets, né, pré-estabelecidos. Tem os meus pré que eu já fiz, né, que eu já renomeei. Se eu quiser colocar um preset de fábrica, então eu venho aqui e aí ele vai voltar a equalização os padrões de fábrica, tá? Todos os padrões voltam ao que estava de fábrica. Beleza? E aqui os dados que ele te dá do aplicativo
propriamente dita da caixa, né? Da versão do aplicativo da caixa. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que, por exemplo, se eu tivesse uma outra caixa e precisasse... Aqui ele está dando pra gente a distância em pés, né? Que é FT, como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu tentar dar um... Aí, ó. Então aqui você tem que utilizar uma tabela de conversão para você colocar em metros. Mas aqui ele te dá, por exemplo, aqui a distância de uma caixa para outra de 7 pés. Então eu estou aplicando um delay nessa caixa aqui, que ela vai esperar o som chegar da outra caixa, entenderam? Então é bem bacana que você tem uma infinidade de recursos que você pode utilizar com esse software da JBL EON. Uma coisa que é interessante também, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, que é interessante eu falar dessa caixa, é que essa caixa, eles tiveram um trabalho, a engenharia teve um trabalho absurdo para conseguir fazer algumas correções. Então essa caixa possui um guia de onda tanto no drive quanto no alto-falante. O que acontecia? Essa caixa, ela naturalmente, esse tipo de caixa aqui, você tem uma cobertura de 90 graus. Essa aqui especificamente, ela tem uma cobertura de 90 graus na horizontal e 60 graus na vertical. Porém, essa cobertura na horizontal, ela tende a mudar de acordo com a frequência. Então, por exemplo, você tem uma cobertura na horizontal de 90 graus no drive, porém no alto-falante você tem algumas percas com relação a essa eficiência de cobertura, né? Então eles tiveram um trabalho de fazer um guia de onda para o falante. Eu vou mostrar aí, vou colocar a foto para vocês aí, vocês estão vendo na imagem a foto do guia de onda do alto-falante dessa caixa de som, que te permite uma projeção mais eficiente dos graves, né? Das baixas frequências aqui. Então a JBL fez todo um trabalho incrível para conseguir trazer um produto bem bacana pra gente, tá, pessoal? Então aqui essa caixa ela não é tão barata, pessoal. Por exemplo, como o pessoal gosta de me perguntar, comparado com o Ataque, com marcas nacionais. Claro que a gente está falando aqui de uma caixa que foi embarcado uma tecnologia absurda nela, né? Vocês podem ver, ela tem amplificador digital classe D, né? Ela tem 2 amplificadores, então ela tem um amplificador dedicado pro drive dela e ela tem um amplificador dedicado pro alto-falante. E tudo isso, como vocês puderam ver, controlado aqui através de software, né? Então tem um software que você consegue controlar todos os parâmetros dessa caixa de som. Eu acho incrível esse tipo de tecnologia que as empresas vêm colocando, embarcando nesse tipo de caixa de som. Ah, pessoal, só uma questão de curiosidade para vocês, tá? Assim que nós instalamos essa caixa de som, eu acho que foi, se não me engano, foi essa aqui mesmo, essa caixa exatamente de monitor que nós instalamos aqui na casa, aqui no restaurante do meu colega aqui. E essa caixa deu um problema, essa caixa deu defeito. E aí a gente teve que acionar a assistência técnica. Na cidade aqui dele não tem assistência técnica autorizada dessa caixa de som. Então nós tivemos que deslocar com essa caixa para uma cidade a 230 quilômetros daqui para poder ser consertada, né? Que é uma assistência técnica autorizada da JBL. Mas foi tudo muito tranquilo. A JBL, assim que teve esse problema, prontamente se prontificou a resolver o problema, né? E era interessante que ela tinha dado um problema mesmo de complicado na parte da placa dela de processamento. E uma caixa nova, né, pessoal? Porque essa caixa aqui a gente tirou da caixa zerada, instalamos ela e uma semana depois ela começou a dar alguns defeitos, alguns problemas. Mas aí a gente conseguiu levar na autorizada e aí prontamente eles resolveram o problema pra gente. Outro detalhe também para você colocar o mesmo tipo de fixação que você utiliza aqui. Então o olhar que você utiliza para fixar a caixa no teto, você utiliza aqui para dar a angulação dela. Então você coloca o olhar aqui, o parafusinho, né? O parafuso, bota o cabinho de aço e você puxa a caixa e aí você começa a inclinar ela e direcionar para onde você precisa. Basicamente, pessoal, o que está acontecendo aqui, porém, a gente fez com suporte, né? Vocês podem ver que a caixa, ela não está reta para frente, para cima, né?
Vocês percebem, ó, em relação à parede aqui, eu tô reto com a parede, ó, vocês percebem que ela tá inclinada, apontando para onde a gente tem que colocar som, né? Que são nas pessoas. Então vocês podem ver aí, joinha, joinha, como é que funciona aqui o sistema que a gente montou da JBL. Lembrando também, pessoal, que aqui ele teve todo um trabalho de colocar esse tipo de forro, tá? Que tem propriedades absortivas, tá? Então aí ele forrou todo o teto do restaurante dele. Ele forrou todinho com Sonex. Olha só que legal. Então aí que vocês podem ver, ó. Então ele fez alguns projetos. Ele gosta muito dessa parte de arquitetura, né? Então ele foi buscar informação para fazer aqui no restaurante dele. Então aqui, pessoal, olha que interessante. Ele fez uma parede dupla. Aqui, como vocês podem, ó a grossura que é. Aqui é a parede convencional. E aí você tem esse engrossamento aqui que ele fez, olha só, de tijolinho, tá? Porque aqui ele gosta de colocar música ao vivo. Então, quando ele vem pra cá, aqui você já tem uma parede que tem um alto índice de isolamento acústico, né? Porque não vaza som para fora. Todas as janelas que ele fez aqui também, tá? A gente estava conversando e estava me explicando que ele isolou elas totalmente. Então não tem frestas aqui nas janelas, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é tudo vedado, tá? Essa luzinha que vocês estão vendo aqui, mas é vedada 100%. Então realmente aqui você não escuta, a não ser se você tiver com a porta aberta, mas você não escuta praticamente nenhuma interação da parte de fora com a parte de dentro aqui do restaurante. Ele tem essa sonorização aqui também, que assim que ele comprou, que ele abriu o restaurante, ele utilizava só essas caixinhas da Bose aqui. Mas aí eu consegui convencer ele a comprar um sistema de som, porque ele gosta de colocar música aqui ao vivo, né? E aí não tem jeito. Você precisa ter um sistema que te permita você reproduzir e suporte receber uma banda, né? Vou mostrar para vocês aqui o subwoofer que eles utilizam. Então aqui não precisa de muito grave, porque aqui as bandas são bem light o que entra aqui, tá? Mas eu vou até desconectar, até mostrar para vocês aqui como é que ele utiliza, tá? Então aqui a gente tem a parte frontal da caixa da Mark Audio, o sub da Mark Audio de 15 polegadas. Esse subzinho é show de bola, muito bacana. Aqui o VRS 1510. E aí você tem aqui, na hora que você olha na parte no painel traseiro, você já utiliza que ela tem aqui o cooler e uma outra saída de ventilação, né? Para refrigerar o amplificador, que é um amplificador tradicional que a gente tem aqui dentro da caixa. E aqui você tem um botão de sensibilidade e aqui você tem o ajuste de frequência, né? Que eu não sei nem por que estava em 200 Hz. Eu vou até voltar aqui, que é o low pass filter, né? Tava em 200, estava muito alto. Eu gosto de deixar aqui em 150. Então eu gosto de utilizar o low pass filter aqui no sub em 150, porque esse aqui é um filtro passa baixa, né? Então no caso aqui eu estou filtrando as frequências de 150 Hz para cima. Então o que eu quero dizer aqui pro sub, quando eu faço esse tipo de ajuste, que vocês já estão carecas de saber aí, para quem nos segue, tá? Mas se você não nos segue, a gente utiliza esse filtro aqui para dizer quais frequências a gente vai querer que esse sub reproduza. Então aqui eu já botei aqui 150 Hz. Então eu estou dizendo para o sub que de 150 Hz para baixo, eu quero que ele fale todas as frequências somente daqui para baixo. Daqui para cima não vai trabalhar, tá? A gente fez um filtro aqui, um corte de frequências de 150 para cima, ou seja, 200 Hz ele já não vai reproduzir 200 Hz essa caixa. Ela vai reproduzir somente de 150 para baixo. Aqui a gente tem um ajuste manual de fase, como eu já falei para vocês, para você
mexer na fase do alto-falante da caixa aqui, mas se você não tiver um software de medição para você fazer esse ajuste, não recomendo que vocês mexam nisso daqui. Aqui você tem a possibilidade de fazer a inversão de fase de 0 para 180 graus. Então, se o primeiro impulso do alto-falante ia para frente, quando você clica aqui nesse botão, o primeiro impulso do alto-falante vai para trás. Então você muda esse ciclo de funcionamento da caixa de som, tá? Uma dica que eu dou para vocês com esse negócio de fase é testar, pessoal. Vá na sua igreja, vá atrás da sua caixa de sub e escute o som, bote uma música para tocar. Vá lá atrás e aperte e ouça, veja se vai ficar melhor. Para você que não tem software, para você conseguir fazer medição, essas coisas, o seu ouvido é seu guia. Então eu recomendo que vocês testem isso aqui. Se tem esse recurso lá, vá lá e escute, veja qual que você acha que rende melhor para o seu ambiente, tá? Aqui a gente tem um High Pass Filter, então, que eu controle as saídas aqui do meu sub, né? Eu estou dizendo que nessas saídas aqui, ó, tanto no output B quanto no output A, ele só vai enviar para as caixas de som da frequência de 100 Hz para cima. Ou seja, eu não já fiz o ajuste aqui do meu sub dizendo que de 150 para baixo ele vai reproduzir. Quando eu faço esse ajuste aqui, eu estou dizendo que a minha caixa de alta, ela só vai reproduzir de 100 Hz para frente. Então, daqui de 100 Hz para frente, aquela caixa vai reproduzir essas frequências dali para frente. Ou seja, as graves, os subs, as baixas frequências, essa caixa aqui não vai reproduzir, porque a gente já fez esse filtro aqui nela. Você pode fazer até esse filtro lá nela mesmo, mas a gente aqui preferiu optar porque aquela caixa ali ela fique solta, né? A gente não utiliza nenhum tipo de equalização aqui, a gente só faz esse corte, né? Esse filtro que a gente faz aqui na caixa, só a gente eu preferi fazer diretamente aqui no sub. E aí você tem o input B, né? Então isso aqui é o input B, e aqui você tem o input A, né? Que são os sinais que estão entrando aqui nessa caixa. Apesar desse sub de ser uma caixa somente, você vê que tem 2 canais. Então aqui eles conseguem trabalhar com L e R, tá? Essas caixas estão ligadas em L e R porque vem 2 sinais da mesa, né? Se você estiver utilizando aqui na mesa de som, na mesinha da Yamaha, e você quiser fazer, por exemplo, um balanço, né, um pan aqui, jogar uma guitarra ou uma voz só pro L e uma outra só pro R, você consegue aqui utilizando, porque aqui na mesa você vê que está saindo 2 canais aqui em estéreo, tá, pessoal? Então, sisteminha bem simples aqui, a mesinha Yamaha, uma MG10, que como eu falei para vocês, eles utilizam poucas coisas aqui, o input deles é bem pouco. Essa mesa aqui, na verdade, sobra, porque eles utilizam aqui no máximo carrom, voz, violão, e aí, por exemplo, se traz um contrabaixo, alguma coisa, coloca nas outras caixas, né? Se vem tocar uma banda maior, o pessoal vai distribuindo input, então não tem necessidade de uma mesa muito maior que essa. Pessoal, só fazendo um adendo aqui que eu esqueci de falar para vocês, tá? Que essa caixa da Mark Audio, ela alimenta uma caixa passiva. Então você consegue alimentar uma caixa passiva com essa caixa ativa, tá? Só para colocar aí, porque realmente eu esqueci de colocar esse posicionamento para vocês aí. Olha o que eles fizeram aqui, bem bacana. O dono aqui do restaurante, ele decidiu fazer esse pezinho aqui, ó, pro sub, pra ele não ficar em contato com o chão, porque eles costumam lavar, jogar água aqui no chão, né? Então essa caixa, para não ficar recebendo essa quantidade de água aí, eles fizeram esse pezinho, ela fica bem alta em relação ao chão, e para proteger mais a caixa, né, você tem aí uma proteção a mais. E aí fica leve também para você manobrar, porque você imagina o seguinte, aqui quem lava geralmente são as meninas que fazem a limpeza do restaurante dele. Então para uma mulher conseguir arrastar isso aqui sozinha é muito pesado. E aí com a rodinha você facilita mais a vida. Então, pessoal, um fato curioso para dar para vocês aqui, o tamanho desse espaço aqui é aproximadamente 9
então ele vai 9 de largura por aproximadamente uns 20 metros de comprimento, tá? O pé direito aqui tem 3 metros, 3,10, né? 3,10. Então é um espaço relativamente pequeno. Você deve estar falando, nossa, mas para que tanta caixa de som? Para que tanto som aqui dentro desse tipo de ambiente, né? Pessoal, quando você coloca o dimensionamento correto do sistema, aqui ele não costuma botar muita banda com uma grande quantidade de pressão sonora. Porém, eventualmente sim. Eventualmente, às vezes, já teve alguns eventos pontuais que ele traz uma banda completa, bateria, teclado, guitarra, baixo, violão, para tocar aqui. Claro que ele aluga uma mesa ou ele traz o pessoal da banda traz a mesa deles para ligar aqui no sistema. E uma pressão sonora muito alta, quando você bota uma banda aqui dentro, tá, para fazer esses eventos pontuais que ele faz aqui, então acaba que ele tem uma quantidade de pressão sonora que foge do habitual dele. Então nós dimensionamos o sistema de som dele para esse tipo de situação, para quando ele for utilizar. Resultado disso, sabe quantos anos tem esse sistema de som deles aqui? Tem 4 anos. Há 4 anos esse sistema está montado e instalado aqui na casa dele. E tirando o problema que aquela caixa deu, que foi um problema de fábrica, nós nunca tivemos nenhum problema aqui com o sistema de som dele. Tanto as caixas de alta quanto o sub nunca parou de funcionar, nunca queimou nada, porque a gente instruiu eles a forma correta de utilizar. Pasmem, nem os cabos foram dados manutenções aqui. A gente está vindo hoje, 4 anos depois, para fazer uma visita técnica, para ver o que precisa ser revisado, o que precisa conferir, que ele nos chamou para vir aqui. E como eu já sabia que esse sistema aqui era bem legal, eu decidi trazer o review para vocês aí, para vocês observarem, porque tem muitas igrejas que utilizam esse tipo de produto aqui. Então, por isso que às vezes a gente fala que para você não colocar só a quantidade de caixas que a quantidade de caixas mínimo possível para atender aquele ambiente. A gente gosta de colocar uma folga para quando você for precisar utilizar uma pressão sonora a mais, você tenha essa sobra, você tenha essa folga. O sistema não trabalhar, balançando muito aqui, o sistema não trabalhar no limite, no talo, o tempo inteiro. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Quando a gente vai fazer um sisteminha de som, tá aqui, ó, 4 anos. Pergunta para ele, pro dono daqui, se ele achou caro. Então, para vocês observarem, há 4 anos, utilizando todas as semanas, ele abre aqui de terça a domingo. Então ele usa o som com voz, com música ao vivo, 4 dias na semana. Ele utiliza pelo menos todas as semanas esse sistema de som, 4 vezes por semana. Então você imagina quanto tempo tem de uso isso aqui, tá? E você vê, a gente mesclou marcas nacionais com caixas um pouco melhores. Por exemplo, como eu sabia que aqui ele ia precisar de um pouco de pressão sonora para os eventos pontuais, a gente coloca uma caixa que tem uma quantidade de pressão sonora alta. Essa caixa aqui, se eu não me engano, tem 125 dB SPL. Então é um SPL alto, né? É um bom SPL para você conseguir colocar aqui nesse tipo de ambiente e você ter uma cobertura interessante, né? Então aqui você vê que a caixa ela está apontada da forma correta, dando para cobrir todo o ambiente de forma satisfatória. E aqui a gente não precisou nem utilizar processador digital, porque as caixas já tem. Se a gente precisasse fazer alguma correção, a gente faria na caixa, porém o espaço ajuda muito, então a gente não tem reverberação aqui dentro, reflexões, porque ele se preparou, ele se preveniu de evitar esses tipos de problemas. Então, para vocês verem, quando tudo caminha junto, né, acaba que você faz economia em outras áreas. Então, aqui a gente tem um sistema bem robusto, que já está comprovado que é um sistema que aguenta a pancada, aguenta o batidão e foi super bem dimensionado para a aplicação dele aqui e para o tipo de uso que ele faz aqui no restaurante dele. Beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês, esse sisteminha aqui
bem bacana da casa aqui dele aqui, desse restaurante, que é bem bacana aqui na cidade, tá? E queria deixar para vocês aqui também, para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like aí embaixo, comenta, coloca nos comentários aí, você utiliza essa caixa de som, você tem alguma dúvida sobre ela? Coloca no comentário aí pra gente, se você curte, se você gosta. Essa é uma excelente marca, é um excelente modelo de caixa Point Source para você colocar, tá, pessoal, aí nas igrejas. Você pode ter a possibilidade de pendurar ela, de fazer muitos ajustes com esse tipo de caixinha aí. Beleza, galera? Ah, outra coisa, antes que eu esqueça, se você ainda não nos segue nas outras redes sociais, você não sabe o que você está perdendo. Principalmente no nosso Instagram. No nosso Instagram a gente coloca muito conteúdo, são conteúdos diários lá também. Então, se você não nos segue no Instagram, é só você colocar lá áudio para igreja no singular. O nosso Instagram é diferente do YouTube. No YouTube é áudio para igrejas, no Instagram é áudio para igreja, tá? Então, só você ir lá, seguir a gente lá, eu coloco muitas enquetes, eu converso mais com o pessoal lá pelo direct, então lá eu costumo responder mais perguntas, então não deixe de nos seguir lá. Lá também tem um link lá na nossa biografia para você ir para o nosso canal do Telegram, o canal do nosso Telegram. Galera, tá muito legal, tem muitas coisas que a gente posta lá também, muito conteúdo exclusivo para quem é do Telegram, promoções. Então, se você aí é uma pessoa que é antenada com os acontecimentos do áudio, não deixe de ir para o nosso canal do Telegram, que é Técnicos da Igreja. O pessoal lá curte bastante o conteúdo que a gente põe lá. Beleza, galera? Então é isso aí que eu queria deixar para vocês. Um excelente abraço, Deus abençoe sua vida, abençoe nosso país e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!